Bom dia, amigos. Bom dia, amigos. Olha, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre a filmografia extraordinária de Nelson Pereira dos Santos, que precisamente hoje, 21 de maio, completa um mês que faleceu, tendo em vista que ele faleceu deixando uma vaga na Academia Brasileira de Letras, era o único cineasta brasileiro que compunha aquele sodalício, faleceu no dia 21 de abril. Ora, Nelson Pereira dos Santos, como você vê por esse pequeno livro aqui, de autoria de Maria Rosa Maria Fabris, um olhar neorrealista, Nelson Pereira dos Santos, foi um cineasta de uma enorme produção, de uma produtividade extraordinária. Ademais de ter, a princípio, ele nasceu em 1928, outubro de 1928, e faleceu há um mês atrás, com 89, próximo de completar 90 anos. Um homem de uma produtividade cinematográfica extraordinária, de uma enorme sensibilidade que foi capaz de aproximar o cinema brasileiro da sua literatura fundamental, porque adaptou duas obras de Graciliano Ramos, adaptou Jorge Amado, Guimarães Rosa, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, portanto, um homem atento a esta estreita relação entre a literatura e a cinematografia nacional. Tendo começado no ano de 1955, quando fez o filme espetacular, até hoje muito clássico no Brasil, Rio 40 Graus, e logo depois, 2 anos depois, no 57, dirigiu o filme Rio Zona Norte. Como os próprios nomes dizem, são películas que retratam o universo carioca, a periferia do Rio de Janeiro. No caso do Rio 40 Graus, se refere à temperatura da cidade, mas na verdade mostra os contrastes entre a Zona Sul e a Zona Norte, que já retratara por ocasião do primeiro filme, Rio Zona Norte. Ele vem ao Nordeste adaptar Vidas Secas de Graciliano Ramos, com quem já tinha mantido relacionamento epistolar e não tinha obtido do próprio Graciliano Ramos, que falece em 53, a autorização para adaptar o seu livro São Bernardo, que foi adaptado 20 anos depois por Leon Risman, mas vem ao Nordeste para filmar Vidas Secas de Graciliano Ramos. Ocorre que choveu nesse ano de 1961 e ele aproveitou a equipe que aqui se encontrava e fez Mandacaru Vermelho, que é um filme assim, um cowboy, um filme onde ele próprio atua com a faca na mão em cima de umas pedras, atua como ator, muito interessante. Mas Vidas Secas é a sua grande obra clássica. Em 1963 ganhou todos os prêmios, ganhou muitos prêmios no Festival de Cannes, e Vidas Secas é a clássica adaptação do grande romance de Graciliano Ramos, aquele romance onde os 5 personagens, a cachorra-baleia, o casal Fabiano e assim a Vitória, e as 2 crianças, os 2 filhos, transpõem para o universo cinematográfico a riqueza fundamental da literatura de Graciliano Ramos. Depois ele faz de Graciliano Memórias do Cárcere, que retrata o período em que o próprio Graciliano Ramos foi preso no período do Getúlio Vargas e esteve aprisionado por mais de um ano, sem qualquer processo, sem qualquer justificativa, na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Ele, Nelson Pereira dos Santos, é autor de 25 filmes, é um homem de uma prolífica produção cinematográfica no país como o Brasil. Na verdade, ele produziu muito, e num espectro cronológico extraordinário, muito extenso, que vai do 55 a 2012, portanto são mais de 50 anos filmando, deu uma continuidade. Eu tenho aqui, como vocês veem por aqui, esta revista, este número específico da revista Grua, da qual eu sou o editor, tem um número dedicado monograficamente a ele, Cinema com Graça, era como era chamado, Graciliano Ramos, e aí tem inclusive uma entrevista fundamental sobre a riqueza da cinematografia de Nelson Pereira dos Santos na adaptação das peças literárias de Graciliano Ramos. Ele depois, só para dar uma rápida noção da sua produtividade, inclusive do ponto de vista cronológico, ele filmou El Justiceiro em 67, Fome de Amor em 68, Asilo Muito Louco, que é uma adaptação de Machado de Assis, em 69,
Como Era Gostoso Meu Francês, em 71, Quem é Beta, em 72, O Amuleto de Ogum, em 74, Tenda dos Milagres, uma adaptação de Jorge Amado, em 77, Na Estrada da Vida, um documentário muito curioso e interessante, como Milionários é Rico, em 1980, Missa do Galo, uma nova adaptação que ele faz de um conto, é um curta-metragem desta feita, em 1982, adaptação de Machado de Assis, A Missa do Galo, Jubiabá, outra adaptação de Jorge Amado, em 1987, A Terceira Margem do Rio, um filme interessantíssimo, que Nelson Pereira dirige em 1994, adaptando o celebérrimo Conto de Guimarães Rosa, um conto extraordinário, A Terceira Margem do Rio, que mostra a evolução do cidadão brasileiro dos grandes sertões e das veredas para o universo urbano. Cinema de Lágrimas, em 1995, Guerra e Liberdade, Castro Alves, em São Paulo, 1998, Casa Grande e Senzala, outra adaptação cinética da e complexa e clássica obra Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, esta uma produção para a televisão, um seriado. Meu Compadre Zequete, é um curta-metragem realizado em 2001 sobre o célebre cantor. Raízes do Brasil, outro documentário de 2004, um longa-metragem adaptando a clássica obra literária de Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico. Brasília, 18 graus, em 2006. Português, A Língua do Brasil, outro documentário. Como vocês veem, pelo fato de ele ter ingressado na Academia Brasileira de Letras, se interessou especialmente por fazer adaptações de obras literárias, aproximar, dar uma outra versão, uma outra linguagem, uma linguagem cinética e cinematográfica a obras literariamente compostas a nível originário. Ele fez a música segundo Tom Jobim e A Luz do Tom, em 2012, que são dois documentários. A música de Tom Jobim, segundo Tom Jobim, por exemplo, é um filme extraordinário, porque ele não usa linguagens ou diálogos ou textos que pudessem explicar eventualmente o filme. Ele se utiliza tão unicamente das músicas e vai transcorrendo significativamente, crescendo a película com base na melosidade, na melodia musical de Tom Jobim. Enfim, uma obra cinematográfica extraordinária. Nelson Pereira dos Santos foi um dos cineastas que mais contribuiu para a grandeza do cinema nacional, juntamente com, claro, muitos outros cineastas da sua geração. Quer dizer, é um homem que veio desde o tempo da chanchada, mas que introduziu um olhar neorrealista no cinema brasileiro, aquele olhar de captar a realidade com uma perspectiva documental, desde os seus primeiros filmes de longa-metragem, como Rio Zona Norte e Rio 40 Graus. E aí continuou sofrendo, usufruindo de todas as transformações que a ideologia, o pensamento, a reflexão no Brasil possibilitou. É um dos homens, um dos cineastas mais importantes do Brasil e que dignificou o cinema nacional com a sua trajetória humana e cinematográfica. Muito bem, um abraço a vocês.